Vamos orar? Amado e santo Deus, graças te damos por essa noite, mais uma vez, obrigado pelo privilégio que temos nós de estarmos na tua presença. Louvamos o teu nome por mais essa noite, onde já cultuamos, já te demos algo, já louvamos o teu nome, já reconhecemos a tua grandeza e a tua majestade. Agora nós vamos escutar a tua voz por meio do teu texto, por meio da tua palavra. Continua falando conosco, continua ajustando a nossa vida, continua ajustando o nosso coração ao teu coração. Que essa seja mais uma vez uma noite onde tu tenha total liberdade para fazer aquilo que tu bem entender entre nós, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Bem, hoje nós iremos conversar novamente sobre Abraão. Semana passada nós começamos a falar sobre Abraão e destacamos ali a fé absoluta, a entrega absoluta de um homem que escutou a voz de Deus e se entregou de uma forma absoluta à vontade de Deus, sem ao menos conhecê-lo, sem ter diante dele um texto. Você já observou que Deus foi em busca de Abraão, foi ao encontro de Abraão, e Abraão acreditou em Deus, Abraão confiou em Deus, Abraão confiou naquilo que Deus havia dito a Abraão. Deus disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, vá para a terra que eu ainda te mostrarei. Nós vimos que Abraão saiu às cegas, saiu sem direcionamento, saiu colocando tudo dentro do seu carro, do seu automóvel, da sua, como é que se fala? Seu burrinho, do seu camelo, ou colocando nos ombros e seguiu viagem para a terra que ele nem conhecia, para o lugar que ele não fazia ideia. Então vimos na semana passada esta entrega de Abraão, essa desenvoltura existente em Abraão em se entregar a Deus de uma forma pontual, de uma forma assim que se torna para gerações futuras, se torna exemplo de fé. Então você viu isto, você também entendemos aqui que Abraão se torna um profeta. Ele é um profeta, ele é declarado por Deus que é um profeta. Nós vemos que um profeta, a semelhança de Abraão, não é só alguém que profetiza algo sobre o futuro, não é alguém que fala sobre o futuro. Nós vimos também que um profeta, ele é alguém que intercede, ele carrega consigo a palavra de Deus, a promessa de Deus. Então não é só alguém que lida com visões, com coisas escatológicas, com coisas do futuro. Abraão, ele é um homem que tem uma missão profética, Deus o usa como profeta e ele será também profeta de uma boa mensagem, de uma boa notícia para as nações futuras. Então Abraão, ele não sabe disso, ele não entende isso ainda, ele simplesmente segue o seu caminho, simplesmente sai da sua parentela e segue viagem. Aos poucos Deus vai se manifestando. Então você viu que Abraão partiu. Abraão saiu do meio dos seus familiares. Ele vai se separar de Ló, ele vai resgatar Ló. E hoje eu quero conversar com você sobre o capítulo 15. Há um termo no capítulo 15 que é muito importante nós conversarmos sobre ele nessa noite. Eu não vou me estender muito nessa noite, porque eu entendo que você já deve entender tudo aquilo que temos para falar nessa noite. O texto diz que, capítulo 15, verso 1, o texto diz assim: algum tempo depois o Senhor falou a Abraão por meio de uma visão e lhe disse: não tenha medo,
pois eu serei o seu escudo e a sua recompensa será muito grande. Então você já sabe que Abraão sai sem destino, sem saber para onde ir. Você vai ver que algumas coisas acontecem nesse meio tempo. Abraão tem que se separar do seu sobrinho Ló. Abraão vai resgatar posteriormente o seu sobrinho Ló. Abraão vai ter no capítulo 14 um encontro com Melquisedeque. Melquisedeque é um tipo, uma sombra, alguém que aponta para Jesus Cristo. Alguém que não tem começo, não tem fim e abençoa a vida de Abraão. E posteriormente, Melquisedeque diz no verso 18 do capítulo 14, verso 19, ele diz: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. Bendito seja o Deus Altíssimo que derrotou todos os teus inimigos. Então você vai percebendo que Abraão, ao longo da sua jornada, ele vai tendo vários episódios, vários momentos, onde Deus o usa, onde Deus fala com ele diretamente, onde pessoas falam acerca dele. Então alguém profetiza algo de bom: bendito seja o Deus de Abraão, Criador do céu e da terra. Então Abraão está seguindo o seu roteiro. A primeira coisa que eu queria destacar aqui, hoje eu meditava sobre isso, eu pensava sobre isso. A primeira coisa que você precisa entender aqui é que nós temos uma promessa. Como foi dito pelo André nessa noite, nós temos uma promessa de Deus. O André disse assim: será que vamos chegar? Será que conseguirei chegar? E que coisa maravilhosa será chegarmos diante de Deus. Que coisa maravilhosa será nós estarmos diante de Deus. Coisa maravilhosa será quando Deus voltar e nos encontrar como fiéis dele, como pessoas que estão prontas, desejam ele, amam ele, guardam seus mandamentos, se santificam por amor a ele, buscam viver a integridade da vida do reino para ele, não como foi dito aqui, não por causa de algumas coisas, mas por causa de quem ele é, pela virtude de quem ele é, pela beleza de quem ele é. Você não está em busca, ou você não está caminhando com ele nessa jornada em busca de algo, querendo trocar, querendo fazer barganha com ele. Você só o quer, você só deseja ele, você só quer estar com ele, você só deseja a vontade dele, você deseja a presença dele. E como foi dito pelo André nessa noite, quão bom será chegar naquele grande dia e declarar: valeu a pena. Olhar para o teu irmão ao teu lado e dizer: valeu a pena. Olhar para a tua irmã ao teu lado e falar: valeu a pena. Olhar para o teu pai, olhar para a tua mãe, olhar para os seus amigos que você conquistou por meio da proclamação do Evangelho e dizer para eles: valeu a pena. Compartilhar essa alegria com os teus amigos de trabalho, que um dia você proclamou o Evangelho, houve ali uma resposta positiva, o Senhor os salvou, e você vai olhar para ele e vai dizer: valeu a pena. Vai valer a pena. Nós não temos, eu gosto muito quando o apóstolo Paulo diz que quem ama o Senhor, quem amou, o caso ali é a ideia pronta, finalizada. Você amou, não vai amar, não está amando. Você definitivamente amou o Senhor com todo o seu coração, ama. É uma ação fechada, sem margens para você se perder no meio do caminho. Eu amo esse meu Senhor. Aí Paulo diz: olha como é bom esses que o amam, porque ainda não foi revelado. Muitos olhos não puderam captar, olhos não puderam ver, ouvidos ainda não ouviram o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, quando o André cantou essa canção nessa noite, algo singelo nos convoca a entender que vai valer a pena. Abraão sai sem nenhum destino. Eu tenho um destino, você tem um destino revelado para nós, dentro do contexto da palavra de Deus.
Você sabe qual vai ser a rota, você sabe qual é o destino. Você tem já um GPS, e esse GPS já destinou o local aonde você terá que chegar. Você sabe como trilhar, eu sei como trilhar, mas Abraão não sabia como trilhar. Abraão era totalmente dependente da vontade de Deus. Abraão dependia totalmente da revelação posterior a Deus. Abraão dependia da voz de Deus no meio da sua jornada, no meio do seu caminho. Ele precisava escutar por várias vezes a afirmação ou reafirmação daquilo que foi dito para ele. Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela. Eu farei de ti uma grande nação. Eu te abençoarei, abençoarei aqueles que te abençoarem, amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Abraão, só sai. Aí Abraão sai. No meio do caminho vem um Melquisedeque, fala alguma coisa, outro fala outra coisa, outro vai falando outra coisa. O que eu quero dizer com isso é que no meio da tua jornada, Deus sempre estará reafirmando verdades. Deus sempre estará reafirmando valores do reino a você. Deus sempre estará chamando a tua atenção, dizendo: continua confiando, continua acreditando, continua mantendo-se fiel, pois vai valer a pena. E Abraão vai seguindo a sua jornada. E de repente nós entramos nesse capítulo 15, e o capítulo 15 diz que Deus se apresentou a Abraão, e Deus fez a ele uma promessa singular: eu serei teu escudo, eu serei a tua proteção, eu serei aquele que te protegerá. Abraão agora tem de Deus a afirmação da segurança, da proteção. Deus está falando: eu serei a tua proteção. Mas não somente isso, o verso posterior vai dizer que Deus disse também que ele receberá de Deus uma grande recompensa. Então são afirmações que no meio da minha, da tua, da nossa caminhada, Deus vai refazendo, Deus vai trazendo ao meu, ao teu, ao nosso coração, verdades que Ele já entregou lá atrás. Então Ele precisa somente reafirmá-las. Ele precisa dizer: olha, eu estou aqui, continua seguindo, eu serei para você a tua própria segurança. E não desconfie de mim, Abraão. Você verá que eu ainda te recompensarei por tudo isso. Pode seguir, vai seguindo, Abraão. Vai seguindo essa viagem, porque eu serei para você o lugar seguro, o porto seguro, o castelo forte, o teu lugar de abrigo e proteção. Só vai seguindo. Abraão, porém, verso 2 diz assim: ó Senhor soberano, do que me adianta todas estas bênçãos, se eu não tenho um filho? Uma vez que tu não me deste um filho, Eliezer de Damasco, servo da minha casa, vai herdar tudo o que tenho. Do que adianta me recompensar? Do que adianta dizer que eu serei abençoado por ti? Do que adianta dizer que eu serei uma grande nação, terei uma grande descendência, se eu não tenho nenhum descendente? Se eu não tenho nenhum filho? Do que adianta? Tudo que tenho ficará para Eliezer. Tudo que tenho ficará para outro que não é da minha família. Ele é servo na minha casa. Ele vai herdar tudo isso. Não me deste. Então você vai percebendo que Abraão vai reafirmando coisas. Não tenho filho,
não me deste filho, não tenho descendentes. Ele vai reafirmando essas coisas. Não me deste nenhum descendente próprio, por isso um dos meus servos vai ser herdeiro. Ele acabou de dizer isso. E agora ele está repetindo isso, com outras palavras. Ele está dizendo a mesma coisa. É aquela ideia de você, às vezes, no meio do caminho, sempre fazer a mesma pergunta de forma diferente a Deus. Você só muda a linguagem, você só troca as palavras, mas nas entrelinhas você está dizendo a Deus a mesma coisa. Ele está olhando, ele está crendo naquilo que Deus falou, mas ao mesmo tempo ele está contemplando a sua realidade. Ele... Presta bem atenção. Tu falou que eu geraria nações, mas eu já estou caminhando um tempo contigo. Eu já estou seguindo um tempo esse teu caminho. Eu já estou seguindo esse trilhado aqui, essa caminhada aqui, e eu ainda nem sei aonde eu vou parar, mas eu ainda não estou vendo o principal. Eu não estou vendo o filho. Tá legal, tu é meu escudo, tu me recompensará, mas vamos conversar? Eu não estou vendo o filho. E na caminhada Deus precisa reafirmar verdades para que eu e você não nos percamos, para que eu e você não fique perdido no meio do caminho, desconfiando de Deus, desconfiando daquilo que Ele falou, desconfiando daquilo que já foi dito a meu e ao teu respeito. Às vezes você e eu não chegamos ainda onde Deus vai nos conduzir e nos colocar. E no meio dessa jornada, até chegarmos aonde Deus deseja nos levar, perguntas como essa, perguntas semelhantes a esta, eu e você fazemos, e elas não são ilegais. Você pode fazê-las. Você pode perguntar a Deus, você pode falar com Deus. Você pode ser sincero com Deus, eu posso ser sincero com Deus, você pode ser sincero com Deus. Aonde estão as tuas promessas? Tu não disse que iria fazer, tu não disse que iria me conduzir a tal lugar, tu não disse que me conduziria a tal ponto, mas eu não estou vendo o filho. Eu não estou vendo o que tu me prometeu. Eu não estou vendo o que tu me falou. Eu não estou enxergando o que tu me disse. E Deus no meio do caminho precisa novamente reanimar a fé de Abraão. Novamente Ele precisa dizer: Abraão, eu sou o teu escudo. Abraão, não temas, não tenha medo. Eu sou o teu lugar de segurança. Só confia. Só segue a viagem. Então Abraão vai seguindo a viagem. Abraão vai seguindo a viagem, vai seguindo a viagem. E de repente o Senhor lhe diz, verso 4 do capítulo 15: Abraão, não será ele o seu herdeiro. Abraão, você terá o seu próprio filho. Não olha para Eliezer, não olhe para a tua situação. Eu disse que farei de você uma grande nação. Eu farei de você uma grande nação. Não vai ser ele o teu herdeiro. Você gerará um filho. Você vai gerar um filho. Você vai gerar aquilo que eu disse que vai acontecer na tua vida. Isso não vai passar batido. Isso não vai passar despercebido. Eu vou fazer, Abraão. E muitas vezes eu e você precisamos novamente sermos reanimados por Deus. Deus novamente precisa vir dia após dia, de tempo em tempo, e falar para nós: eu não esqueci de você.
Eu não esqueci das promessas que fiz a você. Eu não esqueci do que falei a você. Eu não me esqueci de nada. Você vai gerar aquilo pela qual eu disse que você vai gerar. Aquilo que eu disse que vai acontecer na sua vida, vai acontecer na sua vida. Aquilo que eu te prometi, vai de fato acontecer. Eu só preciso que você continue crendo. Eu só preciso que você continue acreditando. Aquilo que eu disse a você vai acontecer. Aí nós podemos lembrar o que o texto diz. E aqui eu preciso abrir um parênteses para você. Se de fato foi Deus que comunicou algo a você, se você tem plena convicção que foi Deus quem falou com você, por meio de um sonho, por meio de um louvor, por meio de uma palavra direta, por meio de um profeta, por meio de qualquer coisa, por meio de um programa de TV, por meio de uma conversa informal entre irmãos, por meio de uma conversa informal entre amigos de serviço, porque você só precisa ficar atento, porque Deus fala na linguagem que você entenderá. Ele vai se comunicar com você da forma que você entende, e você vai dizer: Deus falou comigo. Deus disse isso a mim. Por meio daquela pauta, por meio daquele programa, por meio daquela irmã, por meio daquele louvor, por meio daquela pregação, Deus falou comigo. Se você tem esta convicção, que eu não posso ter por você, ninguém poderá ter por você, é uma convicção que pertence a você e pertence a Ele, é um relacionamento entre você e um relacionamento com Ele, é só você e Ele, e na sua intimidade, se você entendeu que Deus falou com você, e se Deus te comunicou algo, se Deus disse que faria algo com você, por você, para você, não se engane, Ele não é homem para que minta, nem filho de um homem para que se arrependa. Ele vai cumprir a sua palavra, Ele vai cumprir aquilo que disse ao teu respeito, ainda que o filho não esteja diante de você, ainda que o filho não esteja na sua frente. Ele talvez nessa noite esteja dizendo para você: só continua acreditando. Eu vou gerar em você. Eu vou gerar em você. Mas eu preciso que você tenha essa convicção. Porque isso só vai acontecer se Deus de fato falou com você. Você precisa entender que Deus falou com você a respeito daquilo. E nesse meio do caminho, Ele vai vir várias vezes e vai te reanimar. Ele vai reanimar as promessas. Ele vai reanimar aquilo que um dia Ele te falou. Você só precisa acreditar. Você só precisa crer. Na sequência, verso 5, Ele diz a Abraão: Abraão, vem cá. Sai dessa tua tenda. Vem cá. Vem aqui para fora. Vem cá, Abraão. Você já imaginou essa cena? Você está numa tenda. Você está ali conversando com Deus. Deus, que bom que tu falou que eu ia ter um filho, mas eu não estou vendo filho. Já estou trilhando esse caminho contigo, ó, um tempo, e não estou vendo nada acontecer. Ô Abraão, você está entendendo o diálogo ali, o carinho de Deus, o diálogo com Deus direto ali, e nessa visão ele está ali batendo um papo com Deus, e Deus está falando: ô meu filho Abraão,
tu vai ter um filho, filho. Eu fico imaginando Deus, na linguagem popular, né? Ô meu filho, tu vai ter um filho. Eu vou gerar isso em você. Eu sei que tu não acredita hoje, mas vem cá, Abraão, vem cá. Vem para fora. Vamos lá fora. Eu quero te mostrar uma coisa. Abraão, olha para o céu e conta as estrelas que tu está vendo. Eu imagino que naquela noite, eu não sei se você já teve em ambiente de céu estrelado, onde não há luz natural, luz artificial, poste, nenhum tipo de prédio. Você já teve nesse ambiente, onde você só tem aquela escuridão, a casinha em que você está lá no fundo, e está tudo negro, e você só vê as estrelas, a lua iluminando o ambiente, as estrelas expostas. Eu imagino que nessa noite, o céu aonde Abraão está deve estar acumulado de estrelas. Sabe, o céu está estrelado exageradamente. Aí Deus chama Abraão e diz: Abraão, por favor, começa a contar as estrelas. Eu acho que na terceira eu já estava perdido. Será que foi essa que eu contei? Será que foi aquela? Aí eu volto de novo. Peraí. 1, 2. Peraí, será que eu contei? Tu tem a capacidade, Abraão, de contar as estrelas? Conta. Se tu for capaz de contar, este número será o número da tua descendência. Abraão não teve condições de contar. Abraão não teve a possibilidade de contar aquelas estrelas naquela noite. Abraão, presta bem atenção. Este será o número da tua descendência. Verso 6. Abraão acreditou. Abraão confiou. Abraão creu no Senhor, e isto foi considerado a ele uma justiça, ou ele foi considerado justo. E eu preciso parar aqui nessa noite com você, porque Deus às vezes nos faz pergunta ou nos coloca em situações para reafirmar a nossa crença, para reafirmar aquilo que acreditamos. Você observou o que aconteceu com Jó? Jó não sabe o diálogo que ele tem com Deus. Desculpa, Jó não sabe o diálogo que está acontecendo entre Deus e Satanás. Foge da esfera de Jó. Jó não tem dimensão. Eu e você sabemos porque o narrador colocou isso no texto. Mas Jó não sabia disso. Jó não tinha dimensão o papo que está rolando nas regiões celestiais. Jó não está lá sabendo do que está acontecendo. E há um desafio lançado, algo que foi lançado, algo que foi dito diante de Deus, que para mim é a chave do texto de Jó. Jó, ele é feliz, ele adora a Deus, ele cuida da sua família, e de repente Deus faz uma amostra, Deus exibe Jó. Deus diz: olha, Satanás, você viu o meu servo Jó? Que exemplo, que homem. Aí Satanás, sagaz como é, né? Diz a Deus: olha, também com toda essa benevolência, com toda essa bondade, com toda essa provisão que tu é capaz de dar a ele, qualquer pessoa te adoraria. Qualquer pessoa seria capaz de te dar alguma coisa.
até eu imagino Satanás nessa conversa, né? Até eu te daria alguma coisa. É só tu me abençoar, me coloca de novo no lugar que eu estava, devolve toda aquela glória que eu tinha, epa, papá. Entende? Aí Deus olha para Satanás e fala: ok, vai lá e tira tudo dele. Pode tocar nos bens, pode tocar. Aí você já sabe da história, não sabe? Porque Deus está dizendo assim: eu vou te provar, Satanás, que as pessoas vão me amar não por aquilo que eu sou capaz de dar, mas por aquilo que eu sou. Não por aquilo que eu posso dar a elas, mas pelo que eu sou por elas. Pode ir lá, toca a luta. E vai. Aquela, você já sabe tudo que aconteceu na história de Jó. Mas lá no finalzinho do capítulo, nos capítulos finais do livro de Jó, você vai perceber que ali Jó está indignado. Jó já está no ápice das suas indignações. E ele começa a conversar com Deus e tal. E Deus vira-se para ele e fala: ei, onde você estava? Quem era você quando eu fiz isso aconteci? Fiz aqui, fiz ali. Às vezes Deus precisa nos lembrar quem Ele é. E que é Ele que está no controle de toda a situação. E no final do diálogo duro que Deus tem com Jó, com Jó ali naquele ambiente do livro dele, Jó se vira e diz assim, aquela palavra clássica que você e eu conhecemos: antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas nesse exato momento eu consigo te contemplar, eu consigo entender, eu consigo compreender quem de fato tu és. Agora eu sei quem tu és. Agora eu consigo te enxergar. E às vezes Deus nos leva a dilemas, Deus nos leva em lugares, Deus nos leva em momentos, porque eu, você, nós, na nossa soberba, na nossa ignorância, no nosso orgulho, achamos que somos bons, achamos que conhecemos Deus. E Deus está muitas vezes falando: não, você não me conhece, você me conhecerá. Às vezes Deus precisou, nesse episódio, trazer Jó, trazer Abraão para fora e falar: Abraão, olha para o céu, conta as estrelas. Se tu tiver capacidade de contá-las, assim será a tua descendência. Abraão se viu ali com uma única resposta e uma única ação: eu acredito que terei um filho, eu acredito que serei pai de uma grande nação, eu acredito. E Deus precisa muitas vezes fazer isso comigo e com você, nos levar a um ambiente onde você tem que acreditar, a um ambiente em que você não pode mais duvidar. E isto que Abraão declara nesse texto é usado posteriormente, muitas vezes dentro do Novo Testamento. Esse texto é um texto que Paulo vai utilizar para falar algo que a mim e a você é muito caro. Nessa noite, se eu te perguntar, nessa noite, se eu te oferecer essa pergunta: o que você tem para comparecer diante de Deus justificado, diante de Deus totalmente santificado? O que você teria para justificar-se diante de Deus nessa noite? O que você apresentaria a Ele nessa noite como uma forma justa para Ele aceitá-lo, para Ele aceitá-la? O que você apresentaria para Ele? Como é que você continuaria? Como é que você continua nesse exato momento na presença dEle? Abra comigo o texto de Romanos, capítulo 4.
pergunta que eu tenho que te fazer nessa noite foi algo que nasce dentro do contexto de Abraão. 4, verso 3. Paulo vai trabalhando uma questão de se apresentar diante de Deus, permanecer diante de Deus de uma forma justificada. Se eu perguntar para você nessa noite, o que você tem para apresentar a Deus que o te torne justo diante dele? Se eu perguntar para você nessa noite, o que você tem para dar a Ele nessa noite? Qual é a condição que você apresentará para Ele? E Ele vai declarar para você que você é justo. O apóstolo Paulo olhando para Abraão, o apóstolo Paulo vendo a vida de Abraão, ele disse no verso 3... Pois a Escritura diz que Abraão acreditou em Deus e ele foi considerado por Deus uma pessoa justa. Olha o verso 22. Aqui ele continua falando, verso 21. Abraão estava plenamente convicto de que Deus era poderoso para cumprir tudo aquilo que havia prometido. Abraão não duvidava de Deus. Por isso, por sua fé, Paulo repete, ele foi considerado justo. E quando Deus considerou Abraão justo, não fez apenas para o benefício dele. A Escritura também diz que este benefício foi também por nossa causa, garantindo também que seremos considerados justos, porque cremos naquele que ressuscitou dos mortos como nosso suficiente Senhor. Abraão ecoa aquela que é uma das mais profundas doutrinas do cristianismo. Pela fé de Abraão, nós somos convidados também a crermos nas suas promessas, a crermos naquilo que Deus falou ao meu e ao teu respeito, de forma particular, que tem tudo a ver com o nosso contexto. Nós precisamos dia após dia ser reanimados com aquilo que Deus nos prometeu, as falas que vão nos direcionar àquilo que Ele havia dito. Mas também nós precisamos relembrar, assim como Abraão foi relembrado de uma promessa, a justiça de Deus, que foi aplicada a todos nós. Eu e você não temos nenhuma condição de nos achegarmos diante do trono de Deus, se não for por intermédio de Cristo Jesus. Não há nenhum tipo de obra, não há nenhum tipo de trabalho que você faça que possa fazer com que Deus se movimente a teu favor. Tudo o que Deus faz ecoa aquilo que Ele fez com Abraão. Deus nos concedeu, Deus te concedeu, Deus nos concedeu uma palavra, Deus nos concedeu um evangelho, Deus nos trouxe uma notícia, Deus nos trouxe uma boa nova. E Deus disse: confia nisso que estou dizendo a você. Naquele grande dia, você permanecerá diante de mim, você permanecerá justo diante de mim, porque você
acreditou. Porque você acreditou no meu filho. Porque você acreditou na morte do meu filho. Porque você acreditou no perdão que o meu filho te ofereceu. Porque você acreditou na vida que o meu filho te concedeu. Mas, diante de tudo, você acreditou na justiça que o meu filho colocou sobre você. O meu filho declarou você justificado. O meu filho declarou você totalmente justo. Porque um dia, à semelhança de Abraão, você acreditou. Um dia, à semelhança de Abraão, você confiou na minha palavra. Um dia, à semelhança de Abraão, você deixou tudo e começou a trilhar um caminho. Você começou a trilhar um caminho, você começou a trilhar um destino. Você que começou a trilhar uma rota. Você está trilhando, eu estou trilhando uma rota que precisa, dia após dia, manter viva a sua fé. Porque nós estamos à semelhança de Abraão em uma jornada. À semelhança de Abraão, nós estamos sendo conduzidos para uma terra, para um lugar que devemos herdar, para um lugar que devemos entrar, para um lugar que foi dado, que foi colocado, que foi situado para mim e para você. Eu e você, à semelhança de Abraão, saímos. Eu e você, à semelhança de Abraão, confiamos na palavra de Deus. Eu e você, à semelhança de Abraão, estamos trilhando um caminho. Nós estamos seguindo em direção à Nova Jerusalém. Nós estamos seguindo em direção à nova cidade celestial. Como diz o apóstolo Paulo, nós estamos aqui como peregrinos. Nós não estamos mais fazendo parte da nossa parentela. Nós fazemos parte de uma nova família. Nós temos um novo destino. Nós estamos segurados, assegurados, firmes na palavra de Deus. Nós, à semelhança de Abraão, estamos confiando em Deus. Que chegaremos ao destino final. Que chegaremos ao lugar aonde Deus quer nos conduzir. A nova Jerusalém. Nós estamos a caminho dessa cidade celestial. Nós estamos a caminho dessa jornada. Nós estamos nessa jornada, a semelhança de Abraão. E a semelhança de Abraão, nós temos que ser reanimados. A semelhança de Abraão, nós temos que olhar para aquilo que ainda não existe. A semelhança de Abraão, nós devemos continuar perguntando a Deus: Deus, eu não estou vendo. Deus, está tão difícil. Deus, está sofrível. Deus, está complicado. Deus, 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 Deus. Eu sou a tua segurança. Eu sou a tua recompensa. Eu sou o teu Senhor. Só continua acreditando. Continua seguindo a tua jornada. Continua trilhando o teu caminho. Continua seguindo. Você ainda não viu, mas você verá. A semelhança de Abraão, nós também veremos. A semelhança de Abraão, nós também enxergaremos o Filho de Deus, o nosso destino final. Nós, como diz o apóstolo João, olharemos a Ele, olharemos Ele e o veremos como de fato Ele é. Nós temos um destino, a semelhança de Abraão. Ainda que no meio do caminho você não esteja vendo a cidade, ainda que no meio do caminho você não esteja trilhando ou vendo o filho, ainda que no meio do caminho você só tenha uma promessa. Essa promessa vale tudo. Essa promessa é tudo que você tem. Nós estamos resguardados, guardados, protegidos, seguros, enquanto
confiamos na promessa. Esta é uma doutrina. Esta é, como alguns dizem, isto é o coração do Evangelho. Como alguns falam, afirmam, ensinam, você foi justificado por Cristo Jesus. Pela fé. O justo pelo injusto. O santo pelo pecador. Você deu a ele as tuas injustiças, você deu a ele a sua natureza pecaminosa, você deu a ele todos os teus atos, como diz Hebreus, os teus atos de obras mortas, você delegou a ele, você deu a ele tudo que não te servia mais, tudo que aborrecia a Deus, você colocou diante dele, você deu a ele, você confessou diante dele. Perdoa os meus pecados, perdoa as minhas iniquidades. Ele perdoou os teus pecados, Ele perdoou as tuas iniquidades. Ele te regenerou, Ele te transformou em filho. Mas não somente isso, Ele trouxe sobre você a justiça que você e eu nunca teríamos. Ele trouxe sobre você a justiça do Filho dele. Ele imputou sobre você, Ele colocou sobre você a justiça do Filho dele. E você pode, eu posso permanecer diante dele. Eu posso permanecer na presença dele, sem ser por ele consumido, sem ser por ele destruído, porque um dia eu acreditei no Filho dele, porque um dia eu acreditei na salvação redentora que o Filho dele me ofereceu, porque naquele dia em que eu acreditei, que você acreditou, que nós acreditamos, ele imputou sobre nós, ele colocou sobre nós a justiça do Filho de Deus. E você pode permanecer diante dele sem nenhuma culpa, sem nenhum juízo, porque ele te concedeu justiça. Ele te fez ser semelhante a Abraão, que crendo em Deus se tornou justo. Abraão ecoa a nossa justiça, Abraão ecoa a nossa fé em Deus, Abraão ecoa a nossa jornada, a nossa caminhada às mansões celestiais. Abraão ecoa, Abraão diz, Abraão aponta para aquilo que eu e você somos nesse exato momento, como peregrinos caminhando às escuras, somente pela fé. Porque eu e você não chegamos lá ainda. Eu e você não temos ainda a plenitude, a concretização, a materialização das promessas de Deus. Eu e você não temos isso. Nós ainda estamos à semelhança de Abraão, caminhando pela fé. Então, nessa noite, Deus diz: vem para fora. Contempla. Porque eu farei de você um herdeiro das promessas celestiais. Eu farei de você alguém que vai herdar a vida eterna. Eu farei de você um filho de Deus na sua plenitude, que vai viver comigo eternamente. Vem para fora, sai da tenda, dá uma olhadinha, contempla o que eu fiz por você, contempla as minhas promessas. Eu farei de você aquilo que prometi fazer, eu te conduzirei. Só que nessa caminhada, você vai precisar continuar acreditando.
você vai continuar tendo que acreditar. Você não vai ter outro caminho, você não tem outro método, você não tem outro meio a não ser acreditar. Acreditar em Deus como teu lugar seguro. Acreditar em Deus como aquele que conduz a tua vida nesse mar de conturbado que eu e você estamos navegando. Nesse mar de incertezas, nesse mar de atritos, de violências, de desesperança, nesse mar de incertezas que você está aí trilhando, eu estou trilhando, por esse caminho sinistro, sinuoso, difícil, aonde eu e você temos que manter fidelidade, aonde eu e você temos que manter paixão por Cristo, aonde eu e você temos que continuar declarando a nossa certeza na beleza, na soberania, na majestade dele. Nós devemos continuar caminhando e confiando. Nós estamos à semelhança de Abraão, só com uma promessa e mais nada. Mas como pontualmente o André disse nessa noite, quando você chegar lá, você vai poder declarar como Abraão: valeu a pena. Valeu a pena ter confiado. Valeu a pena manter-se fiel nos dias de angústia. Valeu a pena manter-se fiel no dia da falta. Valeu a pena se manter fiel no dia que você abriu a geladeira e não tinha nada. Valeu a pena se manter fiel quando você encontrou o desemprego. Valeu a pena ser fiel quando você se deparou com o ambiente da doença, com os atritos de relacionamento, com as dificuldades dentro da família. E você disse: eu me manterei fiel. Eu me manterei confiando. Eu me manterei aqui guardando em meu coração tudo aquilo que você tem dito a mim. Eu me manterei fiel a ti. Porque tu está me trilhando, tu está me conduzindo por um caminho de incertezas. E eu só tenho a tua promessa. Irmão, você já parou para pensar sobre isso? Você não tem garantia nenhuma, eu não tenho garantia nenhuma, nós não temos garantia nenhuma. Não temos nada palpável, não temos nada que possamos tocar, segurar. Não temos um contrato assinado. Tudo que você tem, tudo que eu tenho é pela fé. É em algo que alguém nos contou um dia, é em algo que alguém disse para nós, em um lugar, em algum ambiente. Alguém nos apresentou um Cristo, alguém nos apresentou um Jesus, e de alguma forma o Espírito Santo gerou algo lá no meu e no seu coração, e nós começamos a semelhança de Abraão a acreditar. A acreditar no quê? Você já viu Jesus? Não, não vi Jesus. Mas que negócio é esse de Jesus? Agora tu é crente, cara. Sou crente, mas o que tem lá? O que acontece? O que estão te dando lá? Não estão me dando nada. Mas como é que é esse Jesus? Eu não sei. Que cor ele é? Eu não sei. Qual é o tamanho dele? Eu não sei. Eu só tenho uma promessa. Eu só acredito. Eu só tenho certeza naquilo que eu ouvi dele. Eu só acredito nele. Quando ele virá, o que ele fará, eu não sei. Eu só sei que ele pode fazer. E eu só sei que ele virá. E eu vou continuar trilhando. Eu vou continuar caminhando. Eu vou continuar seguindo essa estrada difícil. Esse caminhar doloroso. Eu vou continuar seguindo. Porque a qualquer momento ele virá. A qualquer momento as trombetas irão tocar. A qualquer momento o céu há de abrir
E aqueles que um dia ninguém deu crédito, aquele que um dia foi zombado, um dia foi escarnecido, ele vai romper dos altos céus, as nuvens se abrirão, e o texto diz: todos o contemplarão. Mas veja só como foi lindo o que o André falou nessa noite. Imagine para você estar entre aqueles que foram por eles selecionados, que se manteve fiel, que acreditou a semelhança de Abraão, que confiou a semelhança de Abraão, que deu o seu destino na mão de Deus, que se entregou absolutamente como Abraão nas mãos de Deus e disse a Deus: faça segundo a tua vontade, que seja feito assim como é feito no céu, que seja feito na terra, na minha família, na minha casa, a tua vontade. Venha sobre nós, venha sobre mim, venha sobre os meus, o teu reino, seja feito sobre nós, seja feito sobre mim, seja feito sobre a minha família, a tua vontade. Venha o teu reino. Ele vai chegar. Ele vai chegar de uma forma inesperada, numa forma não aguardada, de uma forma em que tudo está em paz para muitas pessoas. Ele vai chegar nesse momento. E vai ser tão bom, vai ser tão glorioso, quando Ele puder olhar para você e dizer: vinde, benditos de meu Pai. Entra no descanso do teu Senhor. Entra no reino do teu Senhor. Entra no ambiente do teu Senhor. Venha, 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 benditos de meu Pai. Venham aqueles que se comportaram como Abraão. Venham aqueles que pela fé acreditaram no Filho de Deus. Venham, 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 venham todos, benditos de meu Pai. Venham todos os bem-aventurados, venham todos os cansados, venham todos os aflitos, venham todos os que estão em prantos, venham todos os que estão em dor. Venham, venham, venham todos, porque eu os tornei justos, eu os justifiquei, eu os declarei justos. Não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Vinde, benditos de meu Pai. Vinde, benditos de meu Pai. Vinde, benditos de meu Pai. Venham, venham, venham os bem-aventurados. Bem-aventurado aquele que chorou. Bem-aventurado aquele que foi pobre de espírito. Bem-aventurado aquele que amou no dia da ira. Bem-aventurado aquele que deu quando não tinha nada a ofertar. Bem-aventurado. Venham os bem-aventurados, porque os bem-aventurados foram justificados. A semelhança de Abraão, os que creram, os que acreditaram, se tornaram justos. Por isso vem, porque no final de tudo valerá a pena. Vem, porque no final de tudo valerá a pena. Mantenha-se fiel. Mantenha-se fiel, ainda que a tua jornada seja uma jornada difícil. Mantenha-se fiel, ainda que você não saiba o destino. Mantenha-se fiel, ainda que você não saiba para onde você está indo. Mantenha-se fiel, mantenha a confiança. Mantenha a confiança. Segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus e vai. Porque Ele sabe o destino aonde Ele quer fazer você chegar.
Ele é Deus de promessa. Ele é Deus de aliança. Ele é Deus que cuida de você. Ainda que você esteja nesse mar de incertezas. Ainda que você nessa noite não enxergue um filho. Ainda que nessa noite você não enxergue uma descendência à semelhança de Abraão. Ainda que nessa noite você, à semelhança de Abraão, só tenha uma promessa. A única coisa que Deus pede de você, a única coisa que Deus pede de mim, continua crendo. Continua acreditando. Eu farei de você aquilo que eu disse que faria de você. Vamos orar? Eu sei que você pode orar aí. Eu sei que você não é um espectador aqui. Por isso eu te convido a orar. Eu convido você a se apresentar diante de Deus. Eu convido você, à semelhança de Abraão, naquela tenda, bater um papo com Ele nessa noite. A revelar a Ele, a falar a Ele, aonde estão as promessas? Aonde está tudo aquilo que tu havia dito sobre o meu respeito? Aonde estão os nossos diálogos, as nossas conversas? Aquilo que eu tenho plena convicção que tu falou comigo, que tu falou sobre mim a este respeito. Tu pode entrar, tu pode ir naquela tenda. Tu pode voltar lá naquela tenda, a semelhança de Abraão, e falar: aonde estão? Eu sei que tu é minha segurança. Eu sei que eu serei recompensado por ti. Mas eu queria que tu trouxesse também as promessas que um dia tu disseste ao meu respeito. As promessas que um dia tu disseste acerca da minha família. As promessas que um dia tu disseste acerca do meu esposo, da minha esposa. As promessas que um dia tu disse acerca dos meus familiares, dos meus filhos, das minhas filhas, da minha mãe, do meu pai, do meu empregador, do meu amigo de serviço, do meu amigo de infância, do meu vizinho. Aonde estão as tuas promessas? Aonde está o Deus que disse que iria fazer? Entra lá na tenda. Conversa com Ele nessa noite. Permita a Ele se revelar a você novamente. Permita a Ele falar com você novamente. Permita a Ele se revelar e dizer a você novamente. Apenas creia. Apenas acredite. Quem sabe nessa noite Deus está dizendo a você, a semelhança de Abraão, confia, acredita em mim, porque isso te será imputado, isso será levado em conta. Nós louvamos o teu nome nessa noite. Tu se apresentou a Abraão como o grande El Shaddai, como o grande Deus poderoso. Tu se apresentou a Abraão como o grande escudo dele. Tu se apresentou a Abraão como alguém que fez a ele uma promessa. Nós somos o resultado indireto de Abraão. Nós somos resultado dessa promessa abraâmica. Nós somos fruto desta fé de Abraão. Nós estamos aqui porque o teu filho foi gerado, porque o teu filho foi morto. Mas tudo antecedeu a Abraão, tudo foi por causa de Abraão, tudo foi por causa da promessa que tu fizeste a Abraão, tudo por causa do sustento, da promessa que tu sustentou durante séculos, milênios, e nos atingiu aqui.
Tu não és um Deus que mente. A tua palavra fala que tu não podes mentir. A tua palavra declara que tu não pode mentir. Tu é a verdade suprema. Tu é a verdade absoluta. Por isso, nessa noite, nós queremos chamar as tuas promessas sobre nós. Nós queremos declarar nessa noite as tuas promessas sobre nós. Nós queremos trazer diante de ti as promessas que fizeste a nós. Nós queremos ter uma resposta, seja ela positiva, seja ela negativa, mas nos anima no meio da nossa jornada. Fala conosco no meio desta caminhada, reativa a nossa fé, reativa a nossa vida, nos anima nesta jornada. Continua falando conosco nessa caminhada, continua fazendo reavivar em nós as tuas promessas. Sabemos que tu és um Deus poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que te pedimos, além daquilo que podemos suplicar diante de ti, porque tu nos conheces muito melhor do que nós mesmos nos conhecemos. Por isso, ajuda a tua igreja nessa noite, ajuda cada família aqui representada. Nós como corpo de Cristo, nós como autoridade nesse lugar, nós declaramos que haverá uma resposta tua aos teus filhos. Nós declaramos que as promessas que estavam enterradas vão surgir. Nós declaramos sobre esta comunidade um novo tempo. Nós declaramos sobre esta comunidade um tempo de avivamento, um tempo de efetuações, de execuções que tu irás fazer. Faz de novo, faz novamente, revela-te, revele-se a nós novamente. É o que te pedimos como comunidade, em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que a profunda amizade do Espírito Santo seja com todos vocês. Que todos digam, vai em paz, que Deus te abençoe.